Nova canetada de Alexandre de Moraes exigiu 48 horas para Bolsonaro informar se autorizou o vídeo com IA na convenção de Flávio Bolsonaro no último sábado. Defesa do ex-presidente se manifestou conforme informado em Oeste Urgente na edição de hoje. Quem acompanha com lupa a perseguição do ministro é o governo americano. O correspondente Ivan Kleber traz as informações para a nossa audiência aqui da tarde da Revista Oeste. O Ivan Kleber já está aqui no nosso telão, vai trazer mais atualizações. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação a você, as colegas aqui de bancada, Berenice e a doutora Kátia, e também a nossa audiência. Pois já repercutia ontem, não é? E pela manhã, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora nós temos a atualização que nós trouxemos há pouco no Oeste Urgente, da defesa, dizendo que o presidente Bolsonaro não autorizou, então, ali a sua imagem nesta divulgação lá no evento do PL. Você foi muito feliz, Geisiane. Essa questão da lupa, ela é realmente a ferramenta que os Estados Unidos estão utilizando nesse momento para acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Trata-se da batalha pela liberdade de expressão. A gente precisa dizer aqui que os americanos não querem, Geisiane, que empresas americanas sejam utilizadas para coibir a liberdade de expressão no nosso país e também que sejam utilizadas aí para impedir, né, que a oposição, qualquer movimento político, independente de oposição ou situação, possa exprimir as suas ideias nas redes sociais, onde o debate público hoje acontece. Então, desde a semana passada, nós tivemos a publicação de uma carta de 20 congressistas do Partido Republicano pedindo, né, justamente uma ação do governo americano. E coincidência ou não, Geisiane, depois do Lula ligar para o Xi Jinping, ontem nós tivemos ali a prorrogação da questão de segurança nacional envolvendo o Brasil para os Estados Unidos. A gente também trouxe essa notícia urgente ontem, e aí logo mais então o ministro Alexandre de Moraes concedeu esse prazo aí para o presidente Bolsonaro. Nós estamos numa situação extremamente crítica nas relações internacionais dos Estados Unidos com o Brasil, talvez a mais baixa da história da relação dos dois países, muito por conta da liberdade de expressão. Isso porque, Geisiane, o documento de ontem cita ações do Supremo Tribunal Federal, ações que o documento acabou se tornando até quase que ali um instrumento de prever o futuro, né? Ações como essa que o ministro tomou ontem, que a doutora Kátia acabou de explicar aqui para a gente juridicamente, que não poderia ter sido tomada, não é? E o governo americano então acompanha essa situação. Agora, a publicação do documento de ontem, Geisiane, ele dá base para o presidente americano tomar alguma ação em relação a tudo isso. Nós não sabemos ainda qual será esta ação, mas muito provavelmente alguma coisa o governo americano vai fazer. Eles não querem interferir nas eleições no Brasil, mas também não querem que as empresas de Big Tech, as Big Techs, as redes sociais americanas que operam no Brasil, não sejam ali uma espécie de balança, não é, que penda essa balança para a esquerda como foi em 2022. Eles querem um debate aberto, como eu disse, né? Por isso que eu defini como a batalha pela liberdade de expressão. Agora, a gente está trazendo aqui atualização referente aos Estados Unidos, Geisiane, mas o mundo está observando. Por exemplo, na França, repercutiu aí essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obviamente que a resposta da defesa do presidente Bolsonaro saiu agora há pouco, mas, por exemplo, o jornal Le Monde repercutia: o Supremo Tribunal Federal ordena que Jair Bolsonaro explique vídeo falso de campanha eleitoral em apoio à candidatura presidencial de seu filho. Olha a chamada do Le Monde, quer dizer, só esta chamada seria o suficiente para escancarar a situação judicial que o nosso país se encontra, né? E também o portal France 24 repercute uma publicação da AFP, que é a agência francesa de notícias, e por enquanto eu peguei essa informação na France 24, mas quando a AFP publica, vários jornais e revistas do mundo republicam. Então a gente tem aí, e olha o que diz a AFP, eu vou ler aqui, Geisiane, porque é importante a nossa audiência saber o que está sendo dito do nosso país fora do país. Jair Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, telefones celulares ou fazer declarações públicas. Em 13 de julho, o STF proibiu Flávio de visitar seu pai, até depois do primeiro turno das eleições, após ele ter lido uma carta manuscrita de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Flávio é o principal rival do presidente de esquerda Lula, que busca um quarto mandato não consecutivo. Ou seja,
está ficando um ambiente internacional extremamente delicado para o nosso país. Nós vimos o que aconteceu aí com o presidente Milei, agora o Lula mandou baixar a poeira, obviamente ele perdeu essa queda de braço para o Milei, a verdade é essa. Hoje nós tivemos aí a decisão do Congresso paraguaio de repudiar as declarações de Lula sobre a guerra do Paraguai e, como eu defini aqui, essa guerra pela liberdade de expressão que está acontecendo entre Estados Unidos e o mundo, porque a gente também tem esse problema da liberdade de expressão na União Europeia também, mas nada comparável ao que está acontecendo no Brasil, Geisiane. É interessante como a imprensa internacional, desde o começo, está abordando essa questão, deixando muito claro o grau de parentesco ali, que é um pai, aliás, um filho que está sendo impedido de visitar o próprio pai, né? A gente viu ali também em relação a essas novas proibições, em relação a essa questão da IA, também deixando muito claro ali a questão do grau de parentesco, Ivan Kleber. Eu vou trazer aqui as nossas analistas, mas antes eu quero repercutir aqui o advogado Paulo Cunha Bueno, ele é advogado que integra a equipe de defesa do presidente Jair Bolsonaro, e ele acabou de fazer um tweet dizendo aqui, né, trazendo, tá na tela aqui para nossa audiência, trazendo justamente a decisão, né, a informação aí que foi tomada pela equipe de defesa, que foi a de negar essa autorização, mas ele deixa muito claro que ele sequer poderia fazer essa autorização para o próprio filho, já que foi o próprio ministro Alexandre de Moraes que determinou que Flávio Bolsonaro não pode visitar o pai por 30 dias, e tem a questão ainda dos 90 dias também. Ele fala ali também de outras restrições que foram impostas ao ex-presidente da República. Ele reforça que os filhos do Bolsonaro sempre utilizaram a imagem do pai, enfim, é absolutamente natural, né? Sempre utilizaram a imagem do pai para campanha, para mostrar ali o capital político, para mostrar aí essa vida pública da política brasileira. Finaliza dizendo que a condenação de Jair Bolsonaro é completamente injusta. Então, tá aí o posicionamento de um dos advogados da equipe de defesa de Jair Bolsonaro. Lembrando, a equipe de defesa acabou de negar a autorização para uso da imagem no vídeo de IA que foi rodado ali na convenção de Flávio Bolsonaro. Tá aí na tela para vocês. Então, esse é o vídeo que o Alexandre de Moraes, enfim, está indo atrás, e aí tem toda essa movimentação, e é o vídeo em que o ex-presidente, a defesa do ex-presidente, deixa claro que não autorizou, afinal de contas, novamente, o presidente está isolado, ninguém consegue conversar, falar com o presidente, então sequer ele tem a possibilidade de aprovar ou não algum tipo de imagem. Agora sim, deixa eu trazer aqui as nossas analistas políticas. Vamos começar então pela Berenice Leite Beresso, a pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Ivan, muito boa tarde para você, sempre um prazer poder... Tá sem áudio. Saber o que está acontecendo. Ivan, muito boa tarde a você, é sempre um prazer poder ouvir, ainda mais nessas questões internacionais, né, como os Estados Unidos vêm visualizando as eleições aqui no nosso país. Eu cheguei a cogitar há alguns dias aqui junto contigo em relação ao reconhecimento, né, da vitória de quem quer que seja, e se for, né, no caso do candidato que esteja sendo beneficiado por decisões, interferências do Poder Judiciário, será que essas eleições serão reconhecidas pelos Estados Unidos? Queria que você falasse sobre isso, porque de lá para cá muita coisa aconteceu. Tivemos visto negado de 2 funcionários do governo dos Estados Unidos, tivemos relatório da campanha do PL mostrando até um possível financiamento, né, de outros países, pessoas que estão em outros países, pesos colombianos que teriam impulsionado campanha negativa contra o candidato, o senador Flávio Bolsonaro. E além disso, também colocar só mais um elemento que eu percebi nessas 2 manchetes que você trouxe, que estão falando sobre a questão da IA, do vídeo divulgado do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque eles tratam ali já o caso como um deepfake. Isso está na manchete, ou seja, eles meio que estão chancelando o que o ministro Alexandre de Moraes acusa, né? E a gente sabe que o conceito de deepfake é justamente você usar uma imagem com o intuito de prejudicar alguém.
E não me parece que esse vídeo que foi divulgado dentro de uma convenção para os seus militantes, digamos ali, isso teria o intuito de prejudicar algo. Então, o posicionamento desses veículos que você traz, apesar deles exporem tudo que está acontecendo, a privação da liberdade, enfim, do Jair, mas, de certa forma, eles estão ali dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está certo na manchete, não é isso? Berenice, muito bom acompanhar seu trabalho aí de Brasília. Sim, eu concordo com a leitura que você faz, porque é aquela coisa, né? O título diz uma coisa e você vai ler a matéria, ela é um pouco diferente. Mas, obviamente, que a maioria das pessoas leem um título. O problema é que, muitas vezes, os jornalistas dessas mídias se abastecem daquilo que sai, muitas vezes, direto ali do Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes eles tentam, não fazem o trabalho que nós fazemos aqui, né, de jornalismo, e simplesmente tentam interpretar qual é a visão do ministro Alexandre de Moraes sobre a questão, e acabam endossando, como fez aí, né, o France 24 ao fazer essa chamada aí via AFP. Agora, dito isso, Berenice, você entrou num ponto aqui que a gente precisa absolutamente comentar, que é a questão do reconhecimento da legitimidade do pleito eleitoral. Eu já não estava nem falando de resultado de eleição. Berenice, se porventura Flávio Bolsonaro tiver aí a sua candidatura suspensa ou algo nesse sentido, por consequência aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, todo o processo eleitoral perante a ótica americana, israelense e de alguns países da Europa estará contaminada. Essa mesma mídia trata, Berenice, a mídia internacional trata o Flávio como candidato, que é e principal líder da oposição. Isso não pode ser também retirado da equação. E o que os Estados Unidos justamente não querem é que nós tenhamos um processo eleitoral contaminado por censura. Os Estados Unidos, Berenice, eles conquistaram a liberdade de expressão em uma guerra. A guerra de independência foi também pela questão da liberdade de expressão, e tiveram que manter a liberdade de expressão também com o sangue de americanos, tanto na Guerra Civil quanto depois nas duas grandes guerras. Então, isso é uma questão muito importante para o governo americano. Agora, nós temos uma diferença. Em 2022, Berenice, você vai lembrar, ninguém sabia o que acontecia dentro das redes sociais. O Elon Musk, então, compra o Twitter já depois das eleições e abre, aspas, a caixa preta do Twitter, através do Twitter Files. Hoje, a situação mudou completamente. Hoje é a Meta, é a Google, são as Big Techs que estão batendo na Casa Branca pedindo ajuda. Olha, do jeito que está no Brasil, não dá para continuar. Nós temos congressistas mandando carta, a pressão está enorme. Então, se em 2022 havia ali um sigilo e as Big Techs simplesmente diziam amém para as ordens que chegavam, né? Inclusive a revista Oeste foi vítima de uma tentativa também de censura, né? A gente lembra muito bem daquele caso envolvendo o Talhaferro, que depois ele mesmo disse, olha, não encontrei nada, esse pessoal aqui faz jornalismo, como tem que ser, né? Na época a gente tinha todo esse sigilo, hoje não. Hoje, se nós tivermos ações que visam a censura de candidatos, apoiadores, enfim, isso será reportado diretamente para a Casa Branca, para o Departamento de Estado. Você tem noção, Berenice, do território que nós estamos entrando aqui? A cada dia que passa, de uma semana para cá, essa leitura de que os Estados Unidos não reconheçam o pleito eleitoral, a legitimidade do pleito eleitoral, aumenta consideravelmente. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso Clube de Membros
e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.